Olá, hoje estou trazendo para vocês a história de duas pessoas da Bíblia que não morreram como todas as pessoas normais morrem. E tem um ditado que diz: a única coisa certa nessa vida é a morte. E por isso muitas pessoas acreditam que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. Mas na Bíblia tem duas histórias de pessoas que não tiveram a morte física. Estão preparados para conhecer essa história? Então vem comigo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Número 1. Enoque, o homem que foi levado por Deus para o reino dos céus. Agora vamos entender toda essa história. Todos os líderes de fé do passado faleceram, como Abraão, que morreu e foi enterrado, de acordo com Gênesis 25, 7 ao 15, e Abraão viveu 175 anos. Os seus filhos Isaque e Ismael o enterram na caverna de Gideon, perto de Mame, no campo de Efraim, filho de Zora. Esse é o campo que Abraão tinha comprado dos hititas. E foi lá que Abraão foi enterrado, com sua esposa. Isaque, filho de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai. Entretanto, ele também morreu, do mesmo jeito que Jacó, Noé, Gideon, Isaías e Paulo, todos morreram de mortes naturais. Mas com exceção de Paulo, que pode ter sido decapitado durante o reinado de Nero. Mas Enoque é exceção, ele foi levado por Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus por 365 anos, e depois Deus o levou. No livro de Hebreus explica ainda mais, porque Enoque foi retirado da vida sem conhecer a morte, mas antes de ser retirado Enoque foi louvado, como o homem que agradou a Deus. Mas a maioria das pessoas dirá que tem outras pessoas chamadas Enoque. E tem mesmo, e uma delas era o filho de Caim, Gênesis 4:17, e as outras duas eram filhos de Midian e Ruben. Mas só Enoque, filho de Jeride, foi quem andou fielmente com Deus e não morreu, até ser levado ao céu. E de fato Enoque andou com Deus. O que significa que Enoque foi fiel a Deus ao longo de toda a sua jornada aqui na terra. Portanto, Deus levou Enoque pessoalmente dessa terra, para que ele não conhecesse a morte, e não ser enterrado, como as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, incluídos no Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses que foi tirado dessa vida e não conheceram a morte. Em Hebreus 11:5, diz: ele não pode ser encontrado, porque Deus o levou. Pois antes de ser levado, ele era elogiado, o homem que agradava a Deus. E o que sabemos sobre Enoque? Vamos falar apenas o que é mais importante. Enoque foi o pai de Matusalém, segundo a Bíblia, e foi a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade, 969 anos. E quando Matusalém nasceu, Enoque tinha 65 anos. Além de Matusalém, Enoque tinha outros filhos e filhas, os nomes não são citados. Número 2. Elias. Elias, o homem e profeta de Deus, que sobe ao céu em um carro de fogo. Enquanto a partida de Enoque é muito diferente da partida de Elias. A partida de Elias da terra foi fantástica. Assim que a missão de Elias na terra foi concretizada, Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, para levá-lo em um redemoinho ao céu. No entanto, a ida de Enoque para o céu foi uma partida silenciosa e modesta. Já a partida de Elias foi totalmente incrível, ele foi levado majestosamente, por um transporte celestial da maneira mais linda possível. Esse relato pode ser encontrado em 2 Reis 2:11. A partida de Elias para os céus. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que separou os dois. E nesse momento, Elias foi levado aos céus no redemoinho. Mas para Eliseu, deve ter sido uma experiência fantástica, que teve o privilégio de admirar a ascensão de Elias para o céu.
Quem foi Elias? Elias foi um profeta bíblico e renomado, que apareceu na Israel antiga, no reinado do rei Acabe. Elias foi e é conhecido por sua fé incontestável em Deus, e suas realizações notáveis. Vamos conhecer algumas realizações mais importantes de Elias. A cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem temente e fiel a Deus, estava para morrer de fome junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que a viúva tinha em casa, e assim permitindo que ela e seu filho ficassem vivos. O confronto com os profetas de Baal. Elias faz um desafio aos 450 profetas de Baal para acender o fogo no altar que eles haviam construído. Mas Baal não respondeu. É nesse momento que Elias prova que seu Deus era superior. E Elias acende o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a eles a superioridade de seu Deus. Elias e a viagem até o Monte Horebe. Logo após o seu confronto com os profetas de Baal, Elias caminhou até o Monte Horebe, aonde recebeu a revelação de Deus. E lá no Monte Horebe, Deus deu direção e forças para Elias, para continuar com a sua missão, como seu profeta. A ascensão de Elias aos céus. Já no fim da sua vida, Elias foi levado ao céu, em um carro de fogo sem morrer. Isso é um sinal de sua escolha de fé, incontestável em Deus. Agora vamos a uma reflexão do poder de Deus. Os arrebatamentos de Enoque e Elias nos indica a realidade do arrebatamento futuro, que ocorrerá na segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos ensina que os redimidos que estiverem vivos, naquele momento, terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. Esse evento só nos dá a certeza que Deus cumpre o seu propósito e mostra sua soberania sobre a vida e a morte.